Primeiramente, boa tarde a todas e a todos. Iniciar agradecendo a organização do evento, na pessoa do Dr. Glauco e da doutora Maiara também pelo convite, e de todo o Alcibes e Farmanguinhos também pela oportunidade de estar aqui falando e tendo essa troca com vocês hoje. A ideia aqui da minha apresentação hoje vai ser apresentar a importância dos sistemas ecoprodutivos dentro da inovação em medicamentos da biodiversidade. Eu estou como coordenador da Nacional das Redes FITO, que busca justamente fazer essa articulação dos sistemas ecoprodutivos locais. Tá? Uma pequena introdução, né? O Brasil se destaca, né, como um dos países com maior mega biodiversidade do planeta, e além disso é uma mega biodiversidade não só por conta dos biomas, né, tem os 5, 6 biomas que a gente tem classificados, mas também a gente pode considerar também a sociobiodiversidade também como uma riqueza, que seria como a sociedade, né, as comunidades tradicionais se apropriam daquele conhecimento biológico e genético, como é que eles fazem esse uso. Isso aí em si também é uma riqueza e um fruto, né, pode gerar inovações diferentemente regiões. Né? Nesse conceito, né, tem os sistemas ecoprodutivos, né, é uma roda inovadora que busca, né, tá, de maneira harmônica, mas digamos assim, não é tão harmônica, né, por conta que tem diferentes interesses envolvidos dentro desses sistemas ecoprodutivos, e o trabalho que deve ser realizado, que é o trabalho mais rico de fato, é harmonizar esses diferentes interesses, né, essa questão dos conflitos, para um senso comum, uma direção comum e projetos que, de fato, venham a dinamizar o território através de inovação, desenvolvimento regional em renda e também com a inovação e principalmente valorização do conhecimento tradicional e preservação do conhecimento tradicional, não só também da biodiversidade, mas também do conhecimento. Tá? O objetivo dessa apresentação central é explorar a fascinante interseção entre os sistemas ecoprodutivos e a política de inovação voltadas para o desenvolvimento de medicamentos. Né? A gente vai buscar compreender a sinergia não apenas, como essa sinergia pode não apenas impulsionar o avanço científico e econômico, mas também promover a preservação da biodiversidade, mas não só da biodiversidade, como eu falei, da sociobiodiversidade. Aqui falar um pouco dos conceitos do sistema ecoprodutivo, né? Então, eles são uma nova forma de desenvolver o país de maneira sustentável, buscando manter um equilíbrio, né, entre o desenvolvimento econômico, mas também que leve em consideração não só, novamente falando da biodiversidade, mas também promovendo a manutenção da sociobiodiversidade. A gente entende que a biodiversidade tem uma riqueza intrínseca a ela, a questão biológica, mas não é só ela em si. Né? A gente tem que entender que tem comunidades vivendo, né, envolvidas nesses biomas, e elas também têm importância e devem ser também compreendidas nesse bojo como um todo. Também no sistema ecoprodutivo, a gente entende que a biodiversidade ela não deve ser considerada apenas um insumo, né, como, digamos, numa cadeia produtiva. Ela deve ser entendida, você tem que fazer o crescimento econômico a partir da biodiversidade com a biodiversidade, né, trabalhando em conjunto para preservar tanto só a questão biológica, mas também a questão, né, das organizações sociais, do conhecimento tradicional. No desenvolvimento de novos medicamentos, os sistemas ecoprodutivos abrem portas para criar medicamentos e tratamentos a partir de recursos naturais, explorando a biodiversidade de forma responsável, né, para poder criar uma indústria farmacêutica sustentável e economicamente viável, beneficiando a saúde, as pessoas e o meio ambiente. Tá? Então, essa seria a ideia dos sistemas ecoprodutivos. E, no nosso caso, a gente acredita muito nos sistemas ecoprodutivos locais, pautado no território, né? Então, por conta, não extrair modelos de outros territórios e, digamos, colocar em outros espaços, porque a realidade é local. E se você traz de fora e coloca lá, não que você não pegue experiências de outros locais que sirvam para você desenvolver o seu APL, digamos assim. Mas a riqueza do território, ela se constitui justamente pela diversidade que cada território tem. E nesse contexto que é a Rede Fito, né, a gente tem núcleos espalhados no país inteiro, buscando literalmente isso, tá conectando esses diferentes conhecimentos abarcados nos diferentes territórios.
Então, aqui um pouco da questão de conceitual e medicamentos da biodiversidade, como já foi até falado em outras apresentações, são produtos farmacêuticos desenvolvidos a partir de recursos genéticos e bioquímicos presentes em espécies naturais, e esses medicamentos eles exploram, né, a riqueza genética da natureza para o desenvolvimento de novas terapias e novos tratamentos. Para além da questão da questão das moléculas, né, a gente também sabe que a questão de como as plantas vão ser, digamos, cultivadas, local, a forma de extração de cada comunidade, cada sociedade, vão gerar metabólitos secundários diferenciados, então essa riqueza também deve ser levada em consideração na questão da busca desses medicamentos, não só medicamentos, mas também como fitocosméticos, fitoprodutos, para abarcar cada vez maior número de populações. A bioprospecção a gente entende como um processo bastante importante dentro desse contexto, como já foi falado em diversas apresentações aqui anteriormente, é um processo essencial na busca de novos medicamentos, desde também que respeite, né, como a gente falou aqui em outras apresentações, a questão do conhecimento tradicional, buscar a repartição de benefícios e tudo mais. Tá? E a inovação, a questão do você trabalhar com inovação em medicamentos da biodiversidade, você buscar fazer uma inovação disruptiva, né? Você conseguir fazer uma transformação de um setor com a introdução de inovações que alteram significativamente as práticas e os produtos já existentes. Então, a inovação disruptiva em medicamentos da biodiversidade pode revolucionar o tratamento de doenças e oferecer outras inovações. E, para além dessa questão dos medicamentos em si, de buscar os medicamentos da biodiversidade, se a gente trabalha dentro da biodiversidade, do conceito de saúde única, é importante a gente estar trabalhando com manter saudável tanto o ambiente natural, o ambiente biológico, como também o ambiente humano, trabalhando com a promoção da saúde, que aí, de fato, a gente vai cada vez mais precisar menos de um medicamento, não que os medicamentos não devam ser pesquisados, mas cada vez mais a intenção é promover a saúde para que a gente não precise tanto de medicalização, e sim que a gente foque também no cuidado. E dentro do cuidado, né, do conceito de cuidado, com a população humana cada vez mais se envelhecendo, a gente precisa a fitoterapia e a questão dos medicamentos da biodiversidade, os fitoterápicos também, tem uma questão do cuidado muito forte, né? Então, de ser cuidado, então você também pode estar utilizando essa questão da fitoterapia para a questão do cuidado. Tá? O potencial da biodiversidade brasileira. Então, como a gente já falou, tem uma riqueza biológica muito grande, diferentes biomas, a Amazônia, Mata Atlântica, Cerrado, a Caatinga. A gente botou aqui uns exemplos, o Pampa, o Pantanal. Por exemplo, o Pampa, que é muito pouco falado, mas é uma riqueza extraordinária e é um bioma que está praticamente já se extinguindo por conta da ação bastante forte da questão do agronegócio há muito tempo, né, na região sul. Então, é um bioma que a gente acha que é importante de ser lembrado, que muitas vezes não é lembrado. Né. É uma oportunidade muito grande para desenvolver novos medicamentos e posicionar o Brasil como líder global em inovação e biotecnologia. Obviamente, não adianta você ter só esse potencial da biodiversidade. Tem outras ações que precisam ser feitas para que o Brasil transforme essa oportunidade em realidade. Tá? Os desafios são necessidade de políticas eficazes que garantam a conservação e o uso sustentável desses recursos para que possam ser usados de maneira a você promover o desenvolvimento. Tá? A estrutura de um sistema ecoprodutivo. Né? Então, a gente acredita, dentro de um sistema ecoprodutivo, é importante que a gente tenha, né, a preservação dos recursos naturais, a manutenção dos recursos naturais, que sejam utilizados de forma sustentável. A produção também agrícola, a gente acredita na questão dos sistemas agroecológicos, sistemas agroflorestais, então é necessário, dentro dessa visão dos sistemas ecoprodutivos, que as plantas sejam produzidas nesses tipos de sistemas. Não que, quando se aproximam, alguma comunidade se aproxima de uma rede, de alguém que queira trabalhar com esse tipo de conceito, você vai, de primeira, afastar aquela pessoa que não trabalha nesse sistema. Mas é importante trazer e tentar mostrar que trabalhar nos sistemas agroflorestais vai trazer uma maior riqueza genética e também vai manter uma maior saúde aquele ecossistema como um todo. Tá? Então, a gente, assim, não é desejável para você produzir um medicamento que você vai utilizar na produção de fitomedicamentos, por exemplo, que você vai utilizar agrotóxico ou uma monocultura, né, de uma planta, que a gente não acredita que esse é o caminho que deva ser seguido nesse momento. Então, não é só olhar o viés econômico também. Tá?
A participação comunitária é essencial, a gente defende isso como primordial, não só a participação, mas a valorização dessa participação, que não só participe como também fornecedores de informação, né, das práticas, dos conhecimentos tradicionais, como a gente trabalha com povos originários, né, que eles não sejam vistos só como, digamos, um pote de conhecimento que devam ser absorvido pela academia ou pela indústria, que eles sejam parte desse desenvolvimento e nesses aspectos as políticas de proteção ao conhecimento devem ser utilizadas e devem ser aprofundadas também e mais disponibilizadas, né, para chegar à população de fato, né? Muitas das vezes as comunidades tradicionais e os povos originários, eles não têm esse conhecimento das próprias políticas que façam defender o seu próprio conhecimento. Tá? Aqui isso também é importante, a questão dos sistemas ecoprodutivos. Cada sistema ecoprodutivo ele vai ter uma realidade própria, né? Até porque você tem que levar em consideração a capacidade de resiliência de cada local, de cada território. Foi falado aqui pela manhã, né, que a Caatinga, embora muito resiliente, tem muito pouca capacidade de se regenerar depois, né? De ser restaurada, quer dizer. Então, você tem que trabalhar no arranjo ecoprodutivo local. Se for na Caatinga, de uma maneira, se for na Mata Atlântica, de outra. E até mesmo dentro do mesmo bioma, né? A Mata Atlântica aqui, por exemplo, de Friburgo, é bem diferente de Antonina, lá no Paraná. Então, tem características diferentes que devem ser levadas sempre em consideração. Tá? Importante a gente trabalhar dentro da economia circular, como a gente já viu alguns exemplos, por exemplo, a Jussara, o açaí, né, são plantas, o licuri também, são plantas muito promissoras, mas, contudo, tem depois pensar o quê? No descarte dos cocos, né? Como é que vai fazer essa economia circular? Para, digamos, uma solução não verá um problema futuro. No Pará já enfrenta um problema bastante grave com relação ao descarte dos cocos do açaí, por conta que virou uma commodity. O açaí virou produto de exportação, então o volume aumentou bastante de produção, então... E hoje em dia tem bastante também soluções para isso, cada vez mais tem projetos trabalhando nesse sentido. Então, mas é importante na concepção de um arranjo ecoprodutivo já pensar nesse tipo de situação. Outro exemplo é assim, as tecnologias, né? Verde muitas vezes vem com essa ideia de uma solução. Por exemplo, os carros elétricos, em países, por exemplo, que a matriz energética de produção de eletricidade sejam queima de combustíveis fósseis, por exemplo, como uma usina termoelétrica, não é tão vantagem você ter um carro elétrico, né? Porque, na verdade, você está mudando de onde você está queimando o combustível fóssil. No caso brasileiro, é vantagem, porque a nossa matriz é renovável. Então, tem que ser também pensado como é que as soluções ecológicas nem sempre também vão ser tão vantajosas assim para o meio ambiente. O capital natural, né, ele representa um valor econômico intrínseco aos recursos naturais, né, é crucial para a sustentabilidade dos sistemas produtivos a longo prazo. Tá? A inovação sustentável ela abrange esse desenvolvimento de produtos e processos que minimizam, né, os impactos negativos ambientais e sociais. Então, a gente busca sempre a inovação sustentável, é isso. É você buscar soluções que sejam sustentáveis ao longo do tempo, que desenvolvam economias circulares, que você leve desenvolvimento regional também para o local, evitar que as pessoas tenham que migrar de região para outra região por falta de oportunidade, né? Que as pessoas tenham acesso à produção de riqueza do seu conhecimento, manutenção do seu modo de vida, sem que tenham que fazer isso de maneira, digamos, obrigada, né? Por falta de perspectivas. Que queiram fazer por vontade própria, e tudo bem. Aqui algumas políticas públicas que a gente acredita ser importante para sistemas ecoprodutivos, né? Então, incentivos fiscais para as empresas que adotam as práticas sustentáveis, programas de financiamento público para pesquisas e desenvolvimento em biodiversidade. Existem já projetos, né, e a gente dentro da Rede Fito sempre trabalha, sempre que possível, com os ministérios e com governos estaduais, as prefeituras também, para estar trabalhando nesse sentido. Ainda assim, existe, mas ainda é pouco, né? Por exemplo, tem o programa das Rotas da Biodiversidade, do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, que a gente participa, que é justamente isso, é o financiamento para projetos estruturantes, para você desenvolver cadeias produtivas ligadas, né, a produtos, bioprodutos e medicamentos da biodiversidade. Outros também produtos que a gente também trabalhou com o Ministério do Meio Ambiente foi a questão do edital dos fitoterápicos também, que foi importante também, que aí hoje
já foi feito, né? E hoje algumas cooperativas estão já atuando nesse processo com o recurso do Ministério do Meio Ambiente, via GFPNUD, né? A Coplantas em São Paulo é um exemplo disso. Outro exemplo que a gente tem de financiamentos também públicos, que, nesse caso que eu vou falar agora, que não sustentam o sistema ecoprodutivo, mas podem fazer parte, é interessante que façam parte dos sistemas ecoprodutivos, são as farmácias vivas do Ministério da Saúde, né? Então, eles não vão sustentar um sistema ecoprodutivo, que muitas vezes também é colocado que sustenta uma APL, uma farmácia viva, não consegue sustentar. Mas é mais uma alternativa e é muito importante também para mobilizar, trazer a discussão, trazer a sensibilização acerca do uso de fitomedicamentos. Tá? Então, esses são alguns, né, de financiamentos que existem, e a gente acredita que tem que ter mais e ampliar, e cada vez mais focar também na inovação. Muitos desses programas acabam que estão focando um pouco na questão das cadeias produtivas, da questão da assistência, mas na inovação existem, mas ainda não, a gente acredita que deve existir mais. Tá? A governança ambiental, então, são mecanismos, né, de gestão e regulação ambiental que envolvem múltiplos atores. Então, a gestão participativa desses arranjos também é bastante importante. Dentro dos arranjos das redes FITO, por exemplo, a ideia é que cada núcleo tenha diferentes atores contemplados dentro do núcleo e os núcleos sejam horizontalizados. Então, a discussão é feita no núcleo gestor, e a gente acredita que cada ecossistema ecoprodutivo deve funcionar dessa maneira, né, de maneira mais horizontalizada possível. Tá? Aqui o papel do Estado, né, avançando um pouco mais, né, então incentivar a questão da inovação e a proteção da biodiversidade. Então, o Estado deve criar um ambiente que estimule a inovação e proteja a biodiversidade por meio de políticas e leis eficazes. Então, a gente acredita que cada vez mais a gente precisa de legislação que venha não só a proteger, mas também desburocratizar também alguns tipos de situações. Tá? O financiamento para pesquisa, o Estado deve investir em pesquisa e desenvolvimento, financiando projetos que explorem o potencial da biodiversidade para criar medicamentos e produtos inovadores. Então, recentemente teve alguns editais como o da FINEP também, que vieram nesse sentido, trabalhando com a agricultura familiar e projetos inovadores. Tá? E lá, um dos nossos núcleos no Rio Grande do Sul foi contemplado no projeto da FINEP, no núcleo Garupá, e eles lá trabalham muito, devido à realidade local, trabalhar muito com agronegócio, eles estão trabalhando no sentido de desenvolver fitodefensivos, né, para você utilizar nessa questão. Como a gente falou, que a importância de estar utilizando os arranjos ecoprodutivos locais, respeitarem, né, o seu entorno, a sua localidade e tudo mais. O estado de bem-estar ambiental, aqui é a questão da saúde, o conceito da saúde única, né, que é importante não só, né, o ser humano está bem, os animais estão bem, os vegetais estão bem, mas também o sistema natural como um todo, e ambos, né, vão trabalhar numa sinergia de promoção da saúde, que aí a ideia é que cada vez mais a gente precise, né, menos de medicamento, que a gente saia do conceito atual da medicalização da vida, que hoje em dia a gente acaba tendo isso, né? A gente tem muita, na visão hospitalocêntrica, né, a postergação da morte, né, até que ponto vale a pena manter um sofrimento. Então, a ideia é trabalhar com o conceito de saúde única, promover a saúde, e dentro desse conceito de saúde única também, qual é a preservação do meio ambiente e da capacidade das pessoas, também surgir a inovação e a pesquisa para a biodiversidade. A economia do conhecimento, que é um modelo econômico baseado na produção e gestão do conhecimento para impulsionar o crescimento e a inovação. A exploração da biodiversidade exige pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico e capacitação, impulsionando sistemas de criação e sistemas ecoprodutivos. Os desafios, né, a implementação de sistemas ecoprodutivos. Alguma burocracia e regulamentação excessiva, embora seja importante o sistema regulatório, né? Os conflitos de interesse, como eu falei aqui anteriormente, você colocar no mesmo lugar tanto indústria, ONGs, produtores, entidades do governo, sempre vai ter conflitos, não só de interesses, mas também conflitos de linguagem, né? Cada um fala um tipo de linguagem, então você até equalizar esse tipo de linguagem é um trabalho que é demorado, difícil. Você conquistar a confiança entre si, entre os atores, é um trabalho também árduo, e esse é um dos principais, na minha visão, um dos principais trabalhos a ser feitos dentro de um sistema ecoprodutivo.
Tá? A simplificação dos processos regulatórios, e quando eu falo simplificação no sentido, não só na simplificação estrito sensu, mas também na questão de você apresentar melhor os processos regulatórios para a população leiga em si. Então, as estratégias de divulgação digital cada vez mais são importantes nisso. A gente, dentro do Rede Fito, a gente implementou um programa dentro do nosso canal do YouTube que era Rede Fitos Editais, que era pegar editais que saíam dos órgãos públicos e trazer as pessoas que fizeram aquele edital para explicar o edital para a população que ia estar escrevendo, submetendo propostas para que saíssem de maneira mais propostas melhores e mais rápidas. Hoje, né, digamos assim, felizmente a gente percebe que os próprios entidades que estão lançando os editais já estão tendo essa preocupação, fazendo editais em linguagem mais acessíveis e já fazendo programas também, né, nas suas plataformas digitais, viabilizando propostas melhores e mais adequadas. Tá? Incentivos econômicos para as práticas sustentáveis. Uma outra coisa que é importante também, que a gente também, que eu acabei deixando passar, é você também utilizar, como a gente falou, o mercado do Sistema Único de Saúde, mas não só o mercado do Sistema Único de Saúde, né, os mercados as compras governamentais, como também um incentivo para você utilizar em sistemas ecoprodutivos. E utilizar exemplos de sucesso, como a compra da merenda escolar, né, que tem um programa. Então, por que não também utilizar esses mesmos mecanismos para, por exemplo, farmácias vivas? Não é o que vai resolver, mas já é mais uma coisa na cesta do agricultor e processo de inovações também. Tá? Aqui a importância do conhecimento tradicional, né? Então a gente sempre reforça essa importância. A gente tem um trabalho com o povo Runicuim, lá no Acre, além de outros trabalhos com povos originários, que eles, através de uma ressignificação cultural, começaram a fazer destilação de óleos essenciais. E eles têm lá a Casa das Essências, com um projeto que o coletivo Selvagem trabalha aqui no Rio com eles, com a Federação dos Povos Runicuim, e a gente contribui nesse projeto. Então, a importância de estar trazendo, né, esse conhecimento, mas também tendo o cuidado, né, de explicar, ter no CIGEM, de ter toda a questão de proteção, explicar para a Federação dos Povos Indígenas do Runicuim a questão de patente, CIGEM, tudo que eles possam ter para se proteger e salvaguardar a repartição de benefícios para o seu conhecimento, além dos outros. Tá? O empoderamento e participação, que é muito importante, é não só ter a participação, mas empoderar para que essas comunidades em si evoluam, para que elas possam estar galgando, né, os espaços de poder e estar começando a defender melhor os seus próprios interesses dentro das comunidades e dos fóruns, principalmente. Né? Então, tem o Fórum da Saúde, o da Indústria. Então, todos esses conselhos são muito importantes dentro de um sistema ecoprodutivo local, o incentivo à participação. Né? Então, a questão que a gente coloca assim, comunidade local, a importância assim, da etnobotânica é importante para você estar trazendo, né, e tentando preservar e trazer à luz o conhecimento tradicional dessas comunidades, e a gente entende que a etnobotânica, esses levantamentos etnobotânicos são uma ferramenta bastante importante, que é uma delas que a gente trouxe aqui, e a discussão da justiça ambiental também, que é importante, que é um movimento que defende uma distribuição equitativa dos benefícios e dos riscos ambientais entre todas as populações. Aqui a gente até falou um pouco, né, então a importância da bioprospecção. Então, é um processo que envolve várias etapas, desde a coleta das espécies vegetais, até a identificação de princípios ativos e o desenvolvimento de novos produtos. Essa abordagem sistemática permite aproveitar o potencial da biodiversidade de forma sustentável e inovadora. Né? Não é a bioprospecção sozinha que vai fazer isso, mas ela é um processo importante de você estar não preservando, mas conhecendo. Você só vai preservar o que você conhece, então você tem que fazer esse levantamento, é uma das ferramentas que a gente acredita importante. Tá? A propriedade comum, né, que é uma teoria que a gente defende, que é o uso compartilhado dos recursos naturais, evitando a privatização de elementos que são parte do patrimônio comum da humanidade. Então, ela busca garantir que os benefícios da biodiversidade sejam distribuídos de forma justa e equitativa. A gente também defende sempre o comércio justo, né? Equitável, né? Que o pessoal costuma trabalhar. Então, é importante que as comunidades que detêm não só o conhecimento, mas também que produzem os insumos vegetais,
é que elas tenham também uma repartição dos lucros de maneira justa, né? Que não fique a maior parcela do lucro apenas para o beneficiamento, para a comercialização, que seja toda a cadeia distribuída de maneira justa. Tá? A soberania ecológica, que é um conceito que se refere ao direito dos países de controlar e utilizar seus próprios recursos genéticos. A soberania biológica é fundamental para garantir que as nações possam gerenciar e se beneficiar de sua própria biodiversidade, promovendo o desenvolvimento e promovendo sustentável e a conservação. Aqui falando um pouco da questão da importância, mas já foi até muito bem falado pela parte da manhã, na importância das patentes, da questão do CIGEM também. Tá? Os desafios, a biopirataria é um desafio, né? A necessidade de garantir a equidade na divisão dos benefícios do uso dos recursos naturais, representam aí um desafio significativo, né, a evitar a biopirataria. Tá? Então, os direitos da propriedade intelectual estabelecidos por acordos internacionais, como o TRIPS, asseguram a comercialização em escala mundial também. Então, essa questão regulatória de proteção, a gente entende que os sistemas ecoprodutivos locais têm que estar cientes disso e têm que estar trabalhando dentro dessa perspectiva. Tá? Os impactos dos sistemas ecoprodutivos, né, a ideia de geração de emprego e renda, sistemas ecoprodutivos podem dinamizar as economias locais, criando uma nova oportunidade de empregos e aumentando a renda das comunidades, e não só aí promovendo também a questão da saúde. A renda não está desassociada à questão da saúde, então você com mais renda você consegue se alimentar melhor, se cuidar melhor. Então é importante que os sistemas ecoprodutivos gerem renda no local e gerar um ciclo virtuoso naquele território. Potenciais de exportação também, então tem os sistemas ecoprodutivos locais no brasileiro trabalhando com a biodiversidade brasileira, tem um potencial para exportação, para ampliar, né, as exportações de produtos naturais e derivados da biodiversidade, fortalecendo a balança comercial. Importante que se exporte a biodiversidade não de maneira bruta, né, que a gente faça o desenvolvimento nacional em medicamentos, né, ou então produtos, fitoprodutos, fitocosméticos que sejam, mas que tenham algum nível de beneficiamento para que a gente não continue a ser mero exportador de matérias-primas. Tá? Aqui, como a gente já falou, economia solidária, desenvolvimento endógeno, né, então os sistemas ecoprodutivos têm uma grande capacidade, né, de promover o desenvolvimento endógeno. Então, os sistemas ecoprodutivos também são uma ferramenta crucial, né, para a conservação, como a gente veio falando. Então, por esse modelo ser baseado no respeito ao desenvolvimento sustentável, então ele tem a capacidade de você preservar os biomas e, com isso, você trabalhar, né, com os benefícios dos ecossistemas, né, os serviços ecossistêmicos também dentro desses biomas, tá, dentro desses sistemas ecoprodutivos. Isso aqui é uma parte bastante importante, a gente trabalhando dentro dos sistemas ecoprodutivos, mesmo quando a gente consegue os financiamentos que ainda são, digamos, são pequenos, né, são raros, mas uma parte importante que deve ser levada em conta, que muitas vezes não é levada em conta, é a questão da capacitação e do treinamento das comunidades locais. Muitas vezes a gente observa vários elefantes brancos, digamos, espalhados pelos países, você recebendo muitos equipamentos, mas só a verba para equipamento. E esquecem da questão do treinamento, né? Então, um exemplo que a gente pode estar colocando aqui na Rotas da Biodiversidade, no Recôncavo Baiano, a gente se preocupou com a questão, nessa questão do treinamento. Então, o recurso que eles receberam lá, parte foi para trabalhar com a questão do cacau, fazer manteiga de cacau, mas com os equipamentos, recebendo equipamentos, prensas e tudo mais, mas a metade que a gente conseguiu convencer e trabalhar junto com a comunidade que não era importante gastar tudo com equipamento, mas era importante que eles tivessem treinamento, e esse treinamento ficou a cargo de uma escola técnica local, ETALC, e também com o Instituto Federal, que a gente conversa. Então é importante essa questão para que os equipamentos durem mais, consigam tirar a sua eficiência máxima daquele produto e daquele recurso. E o conhecimento que está ali adquirido no território, você vai ter, aquela comunidade vai estar em outro patamar quando tiver novos editais, né? A conservação também é importante, você conscientizar, então fazer a transição, né, a conscientização da transição agroecológica, né, dentro desses sistemas ecoprodutivos, que muitas das vezes estão baseados no sistema tradicional de uso intensivo de agrotóxico. Aqui eu já falei um pouco sobre a questão da economia verde, também a integração dos sistemas ecoprodutivos, que são um componente essencial na economia verde para promover o uso sustentável.
E aqui são as recomendações, né? Então, fortalecer políticas públicas que incentivem a inovação sustentável e a conservação da biodiversidade, com foco em sistemas ecoprodutivos. Incentivo à pesquisa também, aumentando o financiamento e o suporte em pesquisa em biotecnologia e sustentabilidade, especialmente em biomas ricos como Amazônia, Cerrado, Caatinga, Pampa e Pantanal. Todos os biomas são ricos, tá? E a questão é que, assim, como integrar, né, os sistemas ecoprodutivos com as políticas de inovação e conservação, né? São algumas reflexões críticas, tá? Quais são os principais obstáculos para a implementação desses sistemas no Brasil? Como garantir a inclusão efetiva das comunidades locais na gestão desses recursos naturais, tá? Aí, para finalizar, os sistemas ecoprodutivos representam uma estratégia promissora para aliar a inovação em saúde e a conservação ambiental, contribuindo para um desenvolvimento mais sustentável. O Brasil possui um potencial de se tornar um líder global em inovação baseada na biodiversidade, desde que adote políticas adequadas e enfrente esses desafios estruturais. Acho que era isso que eu tinha para falar. Muito obrigado. Tenho meus contatos aí.